Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo e hoje a gente tem um capítulo, um episódio, né, de número 5, com uma pessoa muito especial, que é a missionária Priscila Azevedo, e ela tem um testemunho impactante, uma história de superação, reconstrução. É uma história bem íntima e eu me sinto honrada de você se permitir compartilhar isso aqui conosco e que seja um canal de bênção para a vida de muitas pessoas através dessa oportunidade. Amém, glória a Deus. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade, dizer boa tarde, né? Bom dia ou boa noite para vocês também que estão assistindo. Não sei que horas esse vídeo, né, vai chegar até a sua casa, o seu celular, de onde você estiver vendo. E falar sobre recomeço, a gente precisa falar de restauração. Deus me confiou uma mensagem ontem, onde eu fiquei muito impactada e eu guardei essa mensagem no meu coração para compartilhar com vocês no livro de Ruth, capítulo 1. E essa família me chama muito a atenção, porque é uma família que precisou, né? Elas tiveram uma necessidade de recomeçar, encontrar um ponto de partida. A gente consegue perceber uma mulher que precisou voltar ao seu lugar de origem para ter uma restauração e um recomeço. E é interessante a gente falar de Noemi, no livro de Ruth, capítulo 1, falar de Noemi, falar de Ruth, sua nora, e de Orfa, mas falar também sobre Elimeleque, que era o líder dessa família. Depois eles tiveram 2 filhos, Malom, Quilion. Acredito que tem pessoas, né, cristãos, que conhecem essa mensagem, uma mensagem bastante conhecida, mas o Senhor me deu algo particular, mediante aquilo que eu vivi, e eu gosto de falar daquilo que eu vivi, porque quando a gente fala daquilo que nós vivemos, falamos com propriedade. E é muito interessante a gente perceber que há uma crise em Belém, a Bíblia diz, e no tempo de Juízes, essa crise chega à casa de Belém, aonde o povo está fazendo o que cada um queria fazer, né? O que bem lhe apraz. Que bem lhe apraz aos seus olhos fazer, e não é diferente dos dias de hoje, né? Algumas pessoas vivem aquilo que querem viver, vivem um achismo, vivem segundo as suas vontades e não guiado pelo Espírito Santo de Deus. E esse homem, Elimeleque, em hebraico, seu nome significa Deus é meu rei. Ironicamente, alguém que tem o nome por Deus é meu rei, agora está tomando uma decisão. Escute isso aqui, Nádia, é muito interessante. Eu escuto. Decisão. Muda destino. Eita. E às vezes não atentamos para isso, que decisões mudam destinos. E nós conseguimos ver um homem que, ironicamente chamado Deus é meu rei, não é guiado pelo Espírito, não é guiado por Deus, para sair dessa terra de Belém, da casa do pão, onde havia uma ausência de pão, e não porque Deus é um Deus irresponsável, não porque Deus é um Deus que se esquece dos seus, mas porque havia um juízo sobre a terra. O povo estava fazendo o que cada um queria fazer, porque naquele tempo não havia rei. Naquele tempo não havia alguém preparado por Deus para liderar o povo. Então cada um escrevia a sua história aos seus próprios olhos. E agora a gente vê esse homem pegando sua família, tentando fugir de uma crise, quando na verdade, na maioria das vezes, o que Deus requer de nós é o oposto da nossa vontade humana, é que venhamos nos posicionar nas crises. Nossa. Porque viver crises nos lugares onde queremos é muito fácil. Viver crises onde está confortável é muito fácil. Mas a atitude nunca é essa, né? É verdade. A gente não se posiciona na crise. A gente não quer. A gente foge, na verdade. Isso aí. Nós não queremos, né? Tudo, nosso instinto grita para dizer, foge daqui, foge desse ambiente, foge dessa crise. Né?
Não é diferente no livro de Gênesis, quando nós conseguimos ver um Isaac, filho de Abraão, que quando há uma grave fome na terra, ele diz, eu vou descer para o Egito. Só que quando ele decide descer, o céu fala com ele, não desça. E é interessante a gente perceber que o pai dele também passou, né, por uma crise, por uma fome naquela terra do qual ele habitava, e ele desce para o Egito. Então, logo a gente consegue perceber que não é para todo mundo, né? Aquilo que eu vivo, na verdade, não significa que outra pessoa vai viver. Por quê? Porque não somos todo mundo. E às vezes a gente esquece disso. E dentro desse contexto do livro de Ruth, eu gosto de tomar um pouco para minha vida, porque eu precisei viver uma história de restauração, de recomeço dentro de mim. E quando Elimeleque ele vai para a terra de Moabe, a Bíblia diz que Elimeleque, como líder, como esposo, habitando ali, ele morre. A Bíblia não fala qual era a causa da morte, mas agora existe uma Noemi, uma mulher viúva, somente com seus 2 filhos, e que logo após eles tomam mulheres moabitas. Isso já é também uma segunda transgressão de lei, né? Além de você sair sem direção de Deus, sem você pedir autorização de Deus, sem você pedir a Deus que te guie nos caminhos, né, do qual você precisa pisar e passar. Porque se Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quando somos de Cristo, não respondemos mais por nós, não temos mais vontade própria. Então a gente consegue perceber que sem direção eles vão para a terra de Moabe e vê uma mulher seguindo o líder da casa, meio que sem opção. Porque uma coisa eu noto, uma coisa eu noto e falo com propriedade, né? Porque eu gosto de falar daquilo que eu vivi. E quando a gente fala do que viveu, como eu sempre repito, né? Como eu falo, como eu falei, a gente vive e fala com propriedade. Nós conseguimos entender que Noemi, ela vai por obediência, ela segue o líder, como eu disse, mas chega um determinado momento que ela se encontra sem o esposo, porque existe algumas situações que pessoas nos trazem. É totalmente diferente da gente viver uma adversidade por uma escolha só nossa. Entendi. Eu vivi algo na minha vida que vocês já vão entender que não foi causado por uma escolha minha, mas por uma escolha de alguém que eu vivi. E é muito interessante a gente frisar isso. Noemi, sem escolha ou por obediência ao líder, seu esposo, ela vai para a terra de Moabe, e ali, logo que os seus filhos transgridem a lei, né, de não pegarem mulheres pagãs de outras nações para se casar, pagãs, né, de outras nações, ela se vê sozinha, solitária. Passam-se 10 anos e, detalhe, não era para que eles permanecessem na terra tanto tempo, porque quando foram era algo temporário. Sim. E quantas vezes tomamos decisões que achamos? Sim, achamos que vai ser rapidinho. Vai ser rápido. É uma decisão que eu tomei, temporária, o negócio vai fluir, está tudo bem. Só que a tragédia começou a acontecer na família de Noemi. Seu esposo já havia morrido, agora Malom e Quilion também morrem, e suas esposas também ficam sozinhas. Então só se encontra agora Ruth, Noemi, órfã. E passa-se um tempo, ela ouve falar que chega o sustento novamente a Belém. Ela ouve dizer que Deus visitou novamente o seu povo. E aí ela toma, de contrapartida, a decisão de retornar para a sua origem. Eu aceitei Jesus no ano de 2009, pelo meu ex-esposo, através da vida dele, na verdade. Eu comecei a conhecer Jesus Cristo. E naquele tempo, eu posso dizer que eu frequentava
à igreja, eu não tinha compromisso com Deus, porque eu continuava indo para os bailes, eu continuava indo para os pagodes, eu continuava tendo a vida que eu queria e, de fato, eu não queria me entregar. Ele já era alguém afastado da presença quando eu o conheci, né? Quero frisar isso aqui. E ele me disse, ó, estou afastado, mas para mim que não conhecia, né, Cristo, nem sei o que é alguém afastado. E eu comecei, né, a namorar. Como um conhecedor da palavra, mesmo estando afastada, a palavra fica enxertada, né? Ele disse, ó, precisamos nos casar. Não dá pra gente ficar sem se casar. E, de fato, a gente, né, já tinha um longo relacionamento, já haviam se passado 3 anos, e eu sempre ali frequentando a igreja, mas nada de compromisso com Deus. E nesse período, eu me casei com ele. E Deus sabe de todas as coisas, porque assim, quando eu cheguei, Jesus me aceitou, porque é Jesus que nos aceita, eu já estava na casa do Senhor, casada, podendo obrar, podendo fazer, né, as coisas mais leve dentro da casa do Senhor, os trabalhos. E, passado um tempo, as coisas começaram meio que a apertar na minha vida sentimental, porque eu somente estava na igreja, mas eu ainda não era a igreja. Nossa, muito forte isso. Isso aí. A gente vê muito casos assim, a gente que já tem, que passou por certas experiências onde Deus forja o nosso caráter espiritual, a gente consegue agora ter um discernimento de quando a gente vê pessoas nessa situação. Deus nos mostra, talvez, algumas vezes para interceder no calado e outras vezes para a gente chamar, para conversar, algumas coisas assim. Mas é espantoso ver que tem muitas pessoas que são camufladas. Sim. E o inimigo, ele continua alimentando isso na mente delas, que elas trabalham, elas fazem coisas para Deus. Mas a vida não tem novidade de vida e a gente consegue discernir que ela está engessada. Isso. Ela não está convertida, ela está convencida. De fato, não tem uma mudança. Isso. De fato, não gera fruto. Não. Porque tem como trabalharmos para Deus. Pega isso aqui. Tem como trabalharmos para Deus, fazermos coisas para Deus, mas não passar tempo com Ele. Nossa, é forte demais isso. Isso, verdade. E muito necessário. Muito necessário. E eu era uma dessas. Não estava disposta a renunciar tudo aquilo que eu gostava, porque o mundo oferece coisas boas, coisas gostosas, mas eu queria lutar pela minha vida sentimental. Eu queria a bênção, mas eu não queria o dono da bênção. E o Senhor começou a me moldar. E Deus, ele não desperdiça dor. Eu aprendi isso. Nossa, isso é forte demais. Ele pega tudo aquilo que nos causa dor, transforma numa ferramenta forjada de trabalho nas mãos dele. De maneira que no início a gente não entende, né? João diz que o Senhor, ele faz coisas hoje que nós só iremos entender amanhã. E, de fato, eu fui tocando a minha vida até que o Senhor começou a mexer no meu casamento. E quando o Senhor começou a mexer, eu fui passando por muitas traições. E eu descobria inúmeras e inúmeras traições. E ali eu comecei a me lançar em Deus para sanar a minha dor. Eu comecei a conhecer Cristo de fato. Nossa. Porque eu conhecia a palavra. Eu conhecia aquilo que estava escrito, mas eu ainda não tinha vivido o que estava escrito. Meu Deus, isso é forte. E Deus já tinha promessa. Porque nesse tempo de frequentante de igreja, o Senhor usava mulheres de Deus, irmãs do coque, e dizia: tu vai ser uma missionária, tu vai ser uma pregadora da palavra. E de fato aquilo me irava. E eu dizia: não quero, só quero ficar aqui no meu cantinho. Estou vindo aqui orar, lutar pela minha vida sentimental. Só que o Senhor tem os seus caminhos, né? O seu caminho na tormenta. E esse tempo
Deus separou para me forjar como mulher de Deus. Porque tudo aquilo que Deus já tinha preparado para mim precisava ser vivido por mim. Deus, ele não precisa de 10, 20, 30 anos para trabalhar na vida de alguém. Ele já tem algo escrito e determinado para nós. É verdade. E o céu tinha determinado para mim viver uma vida de altar. E quando o altar, ele nos chama, ele nos amarra. Com certeza. A gente consegue perceber em Gênesis 22 que Isaac, ele é amarrado no altar. E quando somos amarrados ao altar, não temos mais escolha. Eita. O céu começou a trabalhar. E quando a gente pensa que a gente entregou a nossa vida para Cristo, tudo vai melhorar rapidamente, parece que a nossa vida dá um giro de 360 graus. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Pasme você, mas eu comecei a falar, o que está acontecendo? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo o que a Bíblia me manda fazer. Chego cedo aos cultos, cumpro as responsabilidades. O meu coração já está voltado para Deus por conta de coisas que eu tenho vivido, tenho sido amassada, tenho sido lapidada. E o porquê disso tudo? E eu comecei a orar a Deus para proteger o meu casamento, para blindar o meu casamento. Eu pedia muito, mas a área que eu mais orei foi a área que mais Deus deixou exposta. Nossa. A área que eu mais tentava proteger de todas as formas e, de certa forma, ocultar o que eu passava dentro da minha casa, as descobertas de traições, sequências de vícios dentro de casa, porque a pessoa do qual eu me casei começou a se envolver com drogas depois de já estar na igreja, né? Porque conforme eu fui orando, me entregando no altar, o Senhor também o trouxe para o altar. Era alguém de fato que tem cargo, ministrava, né, a palavra, melhor dizendo, e por um tempo se desviou e começou a fazer tudo aquilo que bem achava aos olhos dele fazer. Eu não quero aqui citar nomes, não quero aqui expor ninguém. Eu quero edificar vida de mulheres com meu testemunho. Porque o Senhor me confiou esse testemunho. Esse testemunho é meu. E o Senhor disse, Priscila, eu te marco. Nossa. Para que você venha ser usada para mulheres. E na área que você mais sentir dor, vai ser a área que eu vou mais te usar. Nossa, brabo. Mas eu não imaginava a proporção e a profundidade, né, dessa dor. E nós construímos uma família. Tenho 4 filhos, né, 3 são dele. E tenho Caleb, né, de 8 anos de idade. Tenho Gustavo, que acabou de completar 16 anos. Tenho Guilherme, que tem 18 anos. Tenho meu filho Juan, que é o meu primogênito. E com ele eu fiz 3 filhos, né? Nós fizemos 3 filhos. Construímos uma trajetória de recomeço, de conquistas. Sempre fui uma esposa que apoiei. Sempre fui uma esposa sábia. Eu acompanhei. Em Provérbios, você é testemunha disso, em Provérbios 14, né? Porque quando vivemos dentro de um sistema evangélico, não se choquem, não se escandalize, nós aprendemos, né? Que como mulheres sábias, através da palavra, mas também através da nossa liderança, devemos sustentar todas as coisas, independente do que seja. Sim. E ali eu me senti muito responsável em segurar o meu casamento a qualquer custo. À base de oração, à base de jejum, à base da espera da mudança de alguém. Até eu entender que a gente não consegue mudar quem não quer mudança. Eita, forte demais. Que não dá pra gente dar remédio pra alguém que não quer ser medicado. Eita. E que às vezes a gente precisa largar a corda porque a nossa mão sangra. E quando sangra,
o teu psicológico já não é mais o mesmo. É verdade. O teu emocional já está abalado. E eu sempre costumo dizer que quando o nosso emocional não vai bem, o nosso espiritual também não vai. É verdade. Mas eu não me lembro de uma só vez que eu deixei o altar. Eu não me lembro, dentro de 20 anos, né? Eu não citei que eu fiquei casada por 20 anos, que eu tenha pensado ou passado na minha mente em deixar o altar. E, assim, o start, né? Quando você resolveu soltar. Porque quando a gente decide abrir mão, soltar, largar, é difícil. Foi muito difícil porque eu, de todas as formas, né, tentei resgatar uma pessoa que, de fato, era muito importante na minha vida. A gente aprende que deixará homem, pai e mãe, se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne, porque agora não são mais dois, mais um. E a qualquer custo, eu peguei toda essa responsabilidade e coloquei sobre os meus ombros, quando de fato não dá pra gente sustentar uma base num casamento sozinha. É, tem que ser. E as coisas foram muito expostas, né? E hoje eu digo graças a Deus por isso, porque eu tenho testemunhas, né? Eu tenho testemunhas oculares do que eu vivi, não precisei provar nada para ninguém, o próprio céu sempre me justificou. E ainda que não tivesse, né, justificado, eu permaneceria, porque em nenhum momento da minha vida eu pensei em abandonar esse Deus Todo-Poderoso, ainda que fraca. Sim, mas quando você chegou no fundo, né? No fundo do poço. Sim, o fundo do poço da minha vida foi quando eu comecei a perceber, né, o envolvimento dessa pessoa Eu tô com com muito drogas. carinho, muito cuidado para falar, porque é um assunto assim Sim, muito é delicado. muito delicado e não é sempre, né, nos altares E é um assunto que Senhor quase não é abordado. não é abordado. Não é sempre que o Senhor me leva a contar meu testemunho. Quem me conhece sabe que eu sou aquele tipo de mulher de Deus que sobe no altar não para falar daquilo que eu vivi, mas da palavra de Deus. Mas, de vez em quando, o Espírito Santo me leva, porque eu sei que ali tem uma mulher que precisa Sim. ser curada, restaurada, estruturada, e que está vivendo de fato, porque Deus, aquilo que Ele ainda não fez em nós, Ele faz através de nós. Sim, sim. E, de fato, às vezes tem alguém Sim. vivendo o que você viveu. Mas o ato de desespero, né, maior, do ápice, de que você chegou e falou assim, não, agora eu tenho que soltar. Então, foi justamente nesse período dos envolvimentos com as drogas, com os vícios, onde durante anos eu entrava muito dentro de cracolândias, Nossa. bocas de fumo, para resgatar, né, essa pessoa, porque sempre foi uma alma para Cristo, o pai dos meus filhos, né, alguém muito importante. E eu entrava nesses ambientes, nesses lugares, e ali aquilo foi me adoecendo muito. E diversas mulheres nesse tempo, passei por algumas agressões. Nossa. Do qual tem medida protetiva, precisei da parte. Mulheres, denunciem. Se existe algum líder que diz, vamos orar, denuncie o líder também, por favor. Concordo. Porque nenhuma mulher merece passar por isso. Não falamos muito também de luto de pessoas vivas. Ah, sim. Nossa, isso é muito forte. E esse foi o meu fundo do poço. Nossa. Esse foi o meu despertamento. Eu fui deixada, né, abandonada. Depois de 20 anos de casamento, essa pessoa construiu uma outra família. Nossa. E, de fato, Deus ele não tem duas bases. Deus ele construiu uma base só. Uma só aliança. Mas não dá pra gente contar com aquilo que a pessoa vai fazer. Às vezes, a pessoa acorda e você já não tá mais nos planos dela. Nossa. Você não faz mais parte dessa história. Eita. Alguém que você deu a vida. Alguém que você lutou. Alguém que você tentou resgatar. E eu falo isso
muito emocionada, porque Deus é minha testemunha de que, como uma missionária da casa de Deus, eu pensava, como posso eu ganhar almas lá fora se eu abandonar o meu? Meu Deus. E que tipo de ministério famoso vale, ou ter uma fama, de certa forma, ser conhecida como uma ministrante da palavra, uma pregadora, se a minha família fracassar? Meu Deus, mas esse era um peso que a gente já embute na nossa Um mente. peso, isso aí. Entendeu? Que eu precisava me desprender, eu precisava entender que eu não sou responsável por decisões de outras pessoas. Nossa, isso é muito forte. Eu precisava me liberar. Eu precisava me desprender. E o virar de chave foi quando eu fui deixada. Sem um adeus. Meu Deus. Sem uma conversa de que, oi, estou me mudando. Nossa. Estou deixando lá. Eu posso dizer porque o que eu ouvi foi, eu vou e já volto. Meu Deus. E se passaram 5 anos. E eu me vi sozinha com as crianças. Não sozinha, né? Com Deus. Eu sempre tive um Deus todo-poderoso. E naquele momento eu coloquei as mãos na cabeça e disse, Deus, por quê? Se eu estava no seu altar. Meu Deus. Isso é forte demais. Eu tô sem palavras. E ali eu me vi com meus filhos. Já não tinha mais condição de permanecer na mesma casa que eu morava. Me restou a minha família, os meus pais, depois de Deus, são minha base, minha estrutura. Eu honro meus pais, então sou muito honrada por eles. E eu louvo a Deus pela vida deles, glorifico todos os dias. Sempre peço ao Senhor que continue multiplicando os dias de vida deles na terra, porque ai de mim se não for o Senhor, né? Como o salmista disse, mas também se não for os meus pais. Tendo uma visão assim agora de fora, né? Do seu testemunho que você está dizendo, Deus ele já tinha te avisado. Já. E aí quando a gente se apega a uma coisa, a gente não quer olhar as circunstâncias Não e quer. a gente não consegue nem elevar o pensamento, olhar para outra coisa. É verdade, a gente não consegue. A gente fica agarrado àquilo como se fosse... Pessoas me aconselhavam, líderes me aconselhavam, eu dizia, não, eu quero orar. Então, pelo meu casamento. Deus pegou e arrancou ele sem falar nada. E, de fato, quando nós pedimos, Deus, eu costumo dizer que Deus, ele concede. Ah, Priscila, então por que você ficou tanto tempo? E Deus, onde estava nisso? O que ele dizia para você? Deus dizia que ia restaurar. Porque o desejo do meu coração era uma restauração. Nossa, brava. Eu orava dia e noite, eu jejuava, eu subia montes, eu fazia campanhas. Eu fiz uma campanha durante 2 anos no monte. E não tinha chuva, não tinha sol, eu estava lá. As madrugadas eu estava lá. E eu pedia muito essa restauração e Deus dizia, eu vou restaurar. Só que as notícias ruins foram me acometendo. Mas então, ele estava aberto a restaurar. A restauração estava, mas Deus ele ouve, mas a outra parte tem que querer. É o que eu disse, a decisão de um líder, de Elimeleque, de sair da terra, gerou consequências na família. De fato, Noemi viveu perdas e danos por causa de um esposo que não perguntou se era da vontade de Deus ele sair. Existem pessoas que podem sair fora da faixa, né? E a gente diz, Deus, as pessoas saem, fazem o que querem no Egito, dão uma voltinha, retornam de novo. E eu? Eu também questiono isso. Questiono muito. Eu sempre questionava. E Deus sempre respondia, né? No íntimo da minha alma, que eu não era todo mundo. Ele fala isso pra mim. É verdade. Então, assim, eu me vi numa situação muito crítica, comecei a ter notícias e notícias de que a família já tinha sido construída, de que já tinham filhos. E ali eu percebi que eu estava liberada daquela situação. E foi aí que eu comecei a me entristecer dia após dia e comecei a entrar numa depressão. Meu Deus. A depressão começou a me tomar. E eu escondia de todos que eu estava depressiva.
Só que dentro dessa depressão, pasme você, Deus começou a me levar para o altar. Meu Deus. E já na minha antiga igreja que eu congregava, o meu antigo pastor foi tomado por Deus, colocou a mão na minha cabeça e naquele dia, aquele homem, usado por Deus, falou algo que ninguém sabia. Ele disse exatamente assim, eu guardo essas palavras no meu coração. Hoje, eu sopro o teu nome a partir de hoje e uma depressão não te abraça. Meu Deus, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ali eu caí de joelhos, porque assim, às vezes a gente tá igual o Naamã. Enfermo, com uma lepra, mas ganhando guerra. Sim. E eu estava no altar. Eu ministrava, mas eu estava doente. Meu Deus. Não por doenças que eu procurei. Mas isso também é muito, isso acontece muito. A gente vê muitas pessoas que ministram, assim, por dentro. Sim, que precisam de cura. A gente entende que a gente tem que se manter forte o tempo todo, não consegue transparecer nem ser... Não entendo por que a gente tem que vestir essa roupa de mostrar uma fortaleza que muitas vezes a gente não está. Isso tem adoecido. De super-heroína. Pois é, super-heroína, super-herói. Isso acaba adoecendo e apodrecendo o ministério. Verdade. Honrosos, entende? Verdade. E ali eu comecei a perceber, Nádia. Eu falei, Senhor, eu preciso me curar. Porque dá para ganhar a guerra enfermo? Dá. A maior prova disso... Esse homem que eu citei, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, Naamã, era alguém valoroso, era alguém que tinha respeito diante do seu senhor, o rei da Síria, era alguém que diante de Deus tinha um valor muito grande, que ganhava muitas guerras e que a Bíblia diz que por ele, Deus dava livramento aos sírios. Sim. Então, Naamã, ele tinha uma posição de fato... Naamã, ele tinha uma posição alta, grande, mas ele vencia muitas guerras ferido, né? E eu estava assim, vencendo muitas batalhas, muitas guerras, profetizando, mas não vendo nada na minha vida florescer, abraçando, mas precisando de um abraço, curando, mas precisando ser curada, e entendendo que o Deus Todo-Poderoso faz no tempo dele aquilo que ele quer na nossa vida. Em nenhum momento eu murmurei. Eu perguntei a Deus o porquê. E perguntar a Deus o porquê não é pecado. É verdade. Mas eu não murmurei. Eu falava, amém, Senhor, eis-me aqui. E Deus disse na boca desse homem que ele estava ali me impulsionando para o altar. E, de fato, o altar me curou. Me impulsionando, mas uma depressão não me abraçava, mas também na medida que eu caminhasse, quanto mais eu fosse para o altar, mais ele me amassaria também. E às vezes é meio lógico a gente entender que um Deus que não permite a depressão te abraçar, uma enfermidade se instalar, é o mesmo Deus que te amassa e te molda dentro de um molde que é dele. Nossa. E ali eu comecei a entender que eu precisava orar diferente. Que eu precisava virar a chave, que eu precisava soltar essa corda que tanto sangrava a minha mão. E eu comecei a lutar, porque eu era o plano B da minha família. Meu Deus. Só eu sirvo ao Senhor, agora o meu filho também. Eu tenho um outro filho que se encontra afastado, mas os meus filhos são de Deus, são do altar. Meus outros adolescentes também me acompanham. Meu filho é da Batista. E eu prefiro que esteja, né, na igreja do que, porque não congrega com você. Mas, enfim, a gente não veio aqui para poder pregar placa de igreja. O importante é a gente estar servindo a Deus aonde a verdadeira palavra de Deus fiel é ministrada. E eu posso dizer que os meus filhos são bênçãos, né? Só que quando eu comecei a me desprender de toda essa dor, entendi que eu precisava ficar livre de um peso que eu nunca precisei carregar, porque eu precisei liberar perdão. Nossa. Eu fui uma pessoa muito tratada na área do perdão. Assim também que o Senhor me aceitou, ele disse isso, eu te trato, porque você não sabe perdoar. Nossa. Eu era alguém que tinha muita dificuldade, Nádia, de perdoar.
eu guardava e não esquecia nunca mais. Meu Deus. E, de fato, perdoar não é amnésia, não é esquecer. Sim. Eu sempre guardo isso, mas lembrar sem dor. Sim, sim. E eu remoía aquilo, voltava, jogava na fronte. E eu precisei aprender que não era dessa maneira. É verdade. Porque perdão não é E isso. aprender com o papai, Aprender com Deus é diferente. dolorido. É dolorido. Mas como eu falei, ele não desperdiça dor. E ali eu falei, Senhor, eu preciso liberar alguém no mundo espiritual. Porque eu estou vivendo um luto de alguém vivo. Não, mas esse reconhecimento, Alguém que se foi, essa oração, meu Deus. mas que está vivo. Mas dentro de mim, essa pessoa precisa ser esquecida. E, de fato, essa pessoa queria voltar para a minha vida, né? Nunca deixou de insistir nessa volta, mas sempre vivendo a vida que ele queria. Nossa. Né? Bagunçando o meu ministério. E, de fato, Deus, ele não é escandalizado. Né? Não. Não é. Mas, porque de Deus ninguém zomba. E, de fato, o meu ministério é de Cristo, né? A minha chamada veio dele. Na verdade, ele nos empresta, né, a ferramenta, porque a gente vai prestar conta. E eu comecei a perceber que, como uma mulher, né, que já ministrava em muitos altares, reconhecida por Deus, Deus me deu um novo nome, começou a forjar a minha estrutura, precisava muito sair de todo esse embaraço, de toda essa situação. Eu não podia ir de uma mulher casada a um amante. Ah, com certeza. Aceitar alguém, né, com todos os seus problemas e esquemas que ele mesmo arrumou. Como eu falei, às vezes as pessoas arrumam problemas e jogam nos seus ombros, quando na verdade esse problema não é seu. É. E durante muito tempo eu carreguei esse peso. E ali eu liberei essa pessoa no mundo espiritual. Eu liberei o perdão de fato. E quando a cura começou a chegar para mim, eu precisei me liberar também. Porque o auto-perdão também não é muito falado. Nossa, esse é. A gente perdoa tanta gente, Mas não se perdoa. mas não se perdoa. Porque, Nossa, de fato, isso é nos muito- cobramos muito. Sim, verdade. Isso é brabo, forte demais. E ali eu comecei a entender isso também. Perdoo muitas pessoas porque nós precisamos perdoar. Jesus, ele nos perdoa todos os dias, mas quando eu vou me perdoar? Sim. Das escolhas que eu não fiz, Do posicionamento que eu não tive. do Das posicionamento escolhas que eu não erradas. tive. Das escolhas erradas. Será que eu não fiz. poderia ter feito melhor por causa dos meus filhos? Da minha precipitação. Porque eu olhava para os meus filhos e eles, depois de Deus, eram o motivo de eu estar de pé. Sim. Eu era o plano B. Eu sou o plano B. Meus pais não vão ficar vivos, né, a vida toda. E ali eu falei, os meus filhos dependem de mim. Eu sou a mãe. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu tinha uma dependência financeira também. Isso tudo foi muito impactante para mim, porque você não só perde relacionamentos, mas você perde coisas materiais. No capítulo 1 do livro de Jonas, a gente vê um Jonas fugindo da vontade de Deus. E quem é que pode fugir da vontade de Deus? Não tem. Entrando dentro de um navio que ele não foi convidado, do qual o Senhor não mandou ele ir, tomando uma decisão de ir para Tarsis. Quando Deus chamou o profeta Jonas para pregar contra Nínive. Meu Deus. Ali ele paga a sua passagem. E tem gente que paga para entrar no processo. Não foi ninguém. Escute isso aqui. Não foi ninguém que financiou a passagem de Jonas naquele navio. E tem gente que, de fato, arruma dinheiro para fazer coisas erradas. Sim. E entra E vai pro porão e fica dormente. É. Enquanto os marinheiros que não tinham nada a ver foram perdendo suas fazendas, seus bens valiosos. Então, onde que fica aquela pessoa que diz assim, eu sei o que eu estou fazendo, quando, na verdade, as suas atitudes estão respingando em pessoas que não precisavam viver as suas escolhas errôneas. E ali eu precisei entender isso. A chave virou e eu falei, amém, Senhor. Então,
se eu já estou desobrigada, se eu fui deixada, se já foi construída uma outra base, se já se passaram 4 anos, porque dentro disso já havia se passado 4 anos e eu numa espera que para mim parecia eterna. De oração, de buscas. Eu tentei de todas as maneiras reconstruir, restaurar. E ali quando eu disse, ok, não quero mais, eu tomei uma atitude. Eu precisei me posicionar. Eu precisei entender que não dava mais pra mim. Tem coisas que te ferem demais. É verdade. Te dilacera. E quando eu comecei a me curar, o meu filho do meio também foi acometido, né? Por um princípio de depressão, se é que a gente pode falar assim, porque eu comecei a correr e orar e jejuar e correr atrás pela vida do meu filho, porque o próprio Deus usava pessoas para dizer: tem uma adolescente do meio na sua casa que está sendo tomado por uma depressão. E às vezes eu chegava em casa e eu via ele dentro do quarto, ainda quando ele não servia ao Senhor, durante a tarde, no quarto escuro, porque eles viveram um abandono. Nossa. Eles tinham uma presença de um pai, né? E assim, são muitos livramentos, muitos escapes da parte de Deus, que nós precisaríamos de muitos episódios para que eu contasse com ricos detalhes, tudo o que o Senhor, né, me permitiu viver. E quando eu digo permitir, porque existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade absoluta. A permissiva é quando escolhas nos levam a mudar a nossa trajetória. E aí Deus nos permite viver a nossa trajetória, as nossas escolhas. E a vontade absoluta é aquela vontade que Deus determina para você. Sim. E a Bíblia diz que as bênçãos ela não acrescenta dor. Sim. Eu tô impactada com esse episódio, porque quando Deus resolve nos forjar e nos separar para o nosso ministério, para aquilo que Ele tem separado para a nossa vida espiritual, para a gente viver aquilo que o Senhor sonhou para a gente, Verdade. Ele não mede esforços em nos moldar. E ser moldado por Deus é uma coisa muito dolorosa. Verdade. Não tem como a gente... porque eu também estou emocionada, que algumas falas, algumas coisas que aconteceu com a Priscila, coincidentemente aconteceu comigo, mas foram de formas diferentes. Mas eu me converti também quase um pouco, acho que 2 anos depois que você, né? A gente tem um pouquinho a mesma idade. Mas no paralelo, eu sempre vivi também no altar. Mas teve um determinado dia que eu comecei a entender que, tipo assim, nossa, foi uma pessoa, deu um testemunho, eu olhei para aquilo e falei assim, gente, não tem uma história de testemunho. Porque chegou uma determinada fase da minha vida, quando eu era pequenininha, minha mãe me dava aula, me levava uma moça lá para me dar aula de escola dominical, porque ela não queria ser crente. Então, tipo, eu entendi que eu seria crente, mas meu planejamento é só quando eu fosse velha que eu queria viver. E não foi assim. Chegou numa fase da minha vida que eu senti uma necessidade, um impulsionamento, alguma coisa diferente aconteceu. Isso é um motivo para um outro podcast, ou quando eu fui entrevistada em outro podcast. E eu fui, mas eu não tive uma história mirabolante, com pequenos detalhes onde Deus me tratava. E aí, eu já no altar, ministrando louvor, fazendo as coisas todas, que eu sempre fui muito assídua na igreja. Eu fui acompanhar minha pastora, né, numa pregação que ela foi em Resende, e Deus levanta uma mulher e fala assim, começo eu a mudar a sua vida. Meu Deus. E foi 15 dias, a minha vida foi 300 e, sei lá, 90, 400, eu não sei. Eu só tive uma escolha. Eu olhei para os meus filhos e falei, eu tenho que permanecer. Meu Deus. Eu não posso soltar. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Glória a Deus por isso. E no meio isso. desse caminho, meu pastor virou para mim e falou assim, você não vai se chamar mais Nádia, você vai se chamar Nínive. Meu Deus. Foi um ato profético que ele teve. Isso, verdade. Que era caracterizando que Deus estava me dando um novo caráter. E assim, através da dor, da perda e da reconstrução, Deus, ele faz coisas novas de recomeço. De verdade. Eu espero que você tenha sido alcançado nesse podcast. Eu espero que esse testemunho tenha trazido edificação para sua casa, força para o seu recomeço, para o seu alicerce.
e que no próximo episódio você esteja aqui com a gente. Compartilha, coloca no grupo das amigas, das varoas da igreja. Verdade. Verdade. Curte. Deus é um Deus de E recomeço. até o próximo episódio. Eu tô sem ar aqui, porque hoje nosso podcast é gravado. Hoje eu gravei 2 episódios e assim, eu tô impactada que eu não tô nem conseguindo mais assimilar o que eu vou falar. Porque hoje a janela do céu se abriu aqui no estúdio. Beijo pra você. Conto com você nos próximos vídeos e bora, poderosa!